Empresário moçoroense Jorge do Rosário, que é candidato a deputado estadual lá de Mossoró, e vem falar com a gente sobre a política de Mossoró, né? O mercado também, comércio de Mossoró, a vida de Mossoró, ele que vive lá, empresário lá, e a gente vai falar com ele sobre esses assuntos. Boa noite, Jorge do Rosário. Boa noite a todos, boa noite, ouvinte. Vamos começar assim toda a discussão. Jorge do Rosário. Quem é Jorge do Rosário? A gente sabe que é empresário de Mossoró, mas hoje Jorge do Rosário teve uma campanha em Mossoró, foi candidato a vice-prefeito, né, quando na eleição passada, mas hoje está aí apresentando o nome do Rio Grande do Norte. Então, para quem não conhece Jorge do Rosário lá de Mossoró, quem é Jorge do Rosário? Olha, eu sou empresário, e me entrei pegando esse viés político. De qual ramo, Jorge? Eu tenho uma construtora incorporadora, trabalho no mercado imobiliário. Na região de Mossoró? Não, a gente no Rio Grande do Norte, Entendi. mas atuando mais lá. E eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil, sou advogado também e empresário, tenho uma empresa há mais de 30 anos atuando nesse mercado, e fui presidente do SCON de Mossoró em 3 mandatos, estou diretor da Fierna, licenciado há tempo, e fui também candidato a vice-prefeito na Chapa Coutinho Couto, num projeto político que nós fizemos há pouco mais de 3 anos, onde nós sentávamos e discutíamos a questão a situação política já muito difícil, não só em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no Brasil também, e a gente resolveu sair da nossa posição cômoda de empresário, de uma vida se preocupando mais com nossas atividades, e a gente resolveu participar do processo político. A minha participação política era mais sindical, como eu falei. E Tião, eu sou amigo de Tião há muitos anos, mais de 20 anos, e a gente resolveu dar uma contribuição à nossa cidade. E a gente tinha a doce ilusão, que a gente queria era levar o debate. A gente achava muito pobre o debate político em Mossoró, e não só em Mossoró, né? Quando você fala um debate pobre, você se refere a quê? É uma coisa que reúne sempre as mesmas pessoas? Falta essa coisa, essa pluralidade de nomes de pessoas? Que pobreza é essa que você se refere? Também de nomes, eu acho também de nomes, mas sobretudo, Thaís, das ideias. Não se discute os problemas do Estado, do município. A gente fica, vamos voltar agora para o Rio Grande do Norte. Eu vejo pouco debate a gente discutir por que nós temos mais de 200 mil desempregados, chega, me parece, a 250 mil desempregados. De todo o Estado. E, no entanto, não se discute por que o IDEMA tem projetos lá há anos e anos em análise e esses projetos Não bota para frente. Não bota para frente, e a gente precisando de investimento. Eu não vejo um debate onde os grandes problemas do nosso Estado estejam a ver. Nós temos um débito fiscal de mais de 100 bilhões mês, isso a imprensa divulga isso, vocês falam nisso, mas ninguém, a classe política, eu não vejo debater isso. Como é que ele vai sair desse nó? Porque não adianta prometer que vai melhorar a saúde, melhorar a educação, se a gente não resolver esse nó. Tem como resolver? Tem. Agora tem que haver esse debate. E eu penso que, inclusive, que a Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, a Casa Política, é onde se deve fazer esse debate. E eu, infelizmente, eu não vejo. Em Mossoró, a gente tinha necessidade de discutir os problemas da cidade. Se discute, eu sempre digo assim, eu vou para usar o tema aqui de Natal, é o ABC e América. Se a América vai ganhar, se o ABC vai ganhar. E isso não vai resolver os problemas do povo. E você disse que falta esse debate na Assembleia Legislativa, é por isso que você está querendo? Você está se candidatando, está querendo ir para a Assembleia Legislativa? Está querendo levar esse debate para lá? Olha, eu tenho que levar. A minha bandeira, eu trabalho, eu sou empreendedor, eu acredito no empreendedorismo, eu defendo o empreendedorismo e inclusive cobro, isso é uma das minhas metas no meu mandato, se Deus quiser. Deve fazer porque, por exemplo, Thaís, que nas escolas e nas universidades também, sobretudo públicas, não se tem uma cadeira ou um tema de empreendedorismo.
se prepara muito jovem, parece para ser funcionário público. Mas aí, funcionário público, a gente tem que entender que só dos trabalhadores no Brasil, 10% são, em torno disso, são funcionários públicos. 90% está na iniciativa Tem que privada. se virar. Tem que se virar. E não ensina, não mostra que é o mundo nisso aí, não prepara esse jovem. E mais, pra assim, ver além de concurso. E mais, a gente vê muito isso, principalmente em campanhas políticas, quando alguém do ramo empresarial bota a cabeça de fora, como se diz, muita gente acha que o empresário é bandido. A gente vê muito isso. Claro, a imagem é muito ruim, a gente tem que acabar com isso. Eu vou dar só um exemplo dessa questão outro debate que eu espero que eu tenha a oportunidade de fazer. Por que é que no litoral do Ceará é possível, nós temos grandes investimentos em resort, Pernambuco, e no Rio Grande do Norte tivemos um agora, mas debatemos isso, quantos anos a gente perdeu de família que podia estar trabalhando lá desse investimento. Então aqui é sempre muito difícil e a gente tem que fazer esse debate e trazer esses órgãos fiscalizadores para a gente debater e discutir por que lá pode e a mesma lei e por que aqui não pode. Jorge, a gente tem percebido que em Mossoró tem surgido muitos nomes da classe empresarial entrando na política, né? Então, a primeira pergunta é, por que esse fenômeno? O que está acontecendo que a gente vê isso em Mossoró? Em Natal, por exemplo, a gente já não vê tanto. Pelo contrário, os empresários que se concentram aqui em Natal querem distância da política e dos políticos, principalmente que só batem na porta na hora para pedir financiamento para a campanha. A gente sabe muito bem como funciona. Agora, por outro lado, o que a gente vê é que a história se repete, muitos empresários que entram na política têm o costume de lidar com aquela coisa ao mundo privado, onde as coisas acontecem, você quer uma coisa, acontece, que não tem a burocracia do serviço público. Vocês estão preparados para essa burocracia? Olha, eu acho que é pertinente o que você está falando. Realmente a classe empresarial não é só aqui em Natal. Ela demorou, eu vou usar um termo da classe empresarial. Os empresários terceirizaram por muitos anos a política partidária. E a gente sabe, não precisa se alongar nesse tema, que nada acontece fora da política partidária. Tem que passar pela política. A gente querendo, o João, nosso presidente, diz muito isso, e é verdade, eu repito aqui, a gente querendo ou não, nós vamos eleger um governador, 2 senadores, 8 deputados federais, 24 deputados estaduais. Esse povo vai decidir o que a gente pode ou não fazer, para onde é que a gente vai. Então, é na política que tem que ter esse debate. A classe empresarial tem que fazer a minha culpa, e foi em função disso que eu entrei. Eu já participava da política, mas sem me querer ser candidato a nada. Eu ajudava, participava dos debates, como eu falei, fui presidente, fazia uma política sindical, que é uma forma de você ter a participação política. E eu e Tião Couto, nós fomos exatamente fazendo essa reflexão naquele momento, a gente disse, olha, a gente não pode ficar também só cobrando. A gente tem que, como diz Flávio Rocha, sair da moita. E a gente se expôs, a gente está dando a cara, colocando a nossa história e a nossa experiência a serviço da política. Que eu penso e eu espero que isso tenha servido também para despertar para outros empresários, não só empresários. A gente precisa de Seja mais só jovens, o começo, que isso seja só o começo. E os jovens também, a gente precisa trazer os jovens para a política. Agora, Jorge, a gente viu aí o nome de Tião, né, indo para ser vice de Robson. E aí eu queria saber como foi que isso foi visto lá pela população de Mossoró, porque Tião sempre detonou muito o governo Robson, né? Inclusive o próprio governador, e agora virou vice dele. Como é o discurso aí que vocês estão trabalhando para emplacar isso em Mossoró? Primeiro, vocês sabem, eu já ouvi muito de vocês que a política é dinâmica. Olha, ele tá aprendendo a ser político, viu, Thaís? Você já tem um... É uma nuvem que Mas a verdade passa. é o seguinte, Tião Couto gosta muito de desafio, ele é forjado dentro do desafio. Tião tem uma responsabilidade muito grande justamente porque ele foi candidato a prefeito da segunda cidade do Rio Grande do Norte, com a importância econômica e política que é Mossoró, e nós saímos lá atrás, quando a nossa pretensão, como eu falei, era levar o debate, e nós disputamos ali nos últimos dias. Quase 50% dos votos. Então e a gente fez uma campanha muito bacana, muito bonita, e era eu e Tião. Tião, a gente em cima de um carro lá, Paulo acompanhou, vocês sabem disso,
E a gente saiu, quando a gente começou, então como é que o Tião mudou? O Tião virou um personagem, isso chamou a atenção do Estado do Rio Grande do Norte. E a classe produtiva do Rio Grande do Norte nos chamou para a gente falar sobre isso. Como foi, por quê, qual essa experiência. Aí o nome de Tião ficou disputado. Na realidade, ele já vinha sendo disputado por todas os principais candidatos. Os candidatos a governador. Inclusive para ser candidato a governador. Algumas pessoas queriam, alguns partidos tentaram isso. Queriam muito. Só que é verdade que ele fez críticas duras ao governo e o governo reconhece que Tião estava certo. Eu também as fiz. Agora, é verdade também que nós estamos numa situação do Estado muito grande e Tião, a meu ver, numa posição que para mim gerou uma certa surpresa, eu já falei isso, e olha que eu estou com o Tião direto ali, mas ele trouxe a responsabilidade para ele e numa posição altruísta de servir o Estado do Rio Grande do Norte, essa é a análise que eu faço, de a gente mudar a história do Rio Grande do Norte. Então, a gente precisa ter um novo momento, tem que se reconhecer que o governo falhou em muitas coisas e a gente precisa ter um novo modelo de política e de gestão pública para a gente sair desse buraco que nós estamos no Rio Grande do Norte. Então, a crítica que ele fez, ele inclusive chegou a anunciar que ficaria sem palanque majoritário, a crítica que ele fez ao governo, ao governador, de repente ele entrou tentando na expectativa de que ele pode ajudar para melhorar isso, não o governador, mas o Rio Grande do Norte, Com é isso? certeza, ele entrou pensando no Estado e eu tenho certeza que eu o conheço, ainda a sua capacidade de superação, a história de vida dele credencia isso, que ele vai sim dar uma grande contribuição para a gente resolver os problemas do Rio Grande do Norte. Eu penso que a gente tem que sair desse, ainda usar ABC, América, nós não podemos estar com essa história, quem perdeu, quem ganhou. A gente tem que entender quem tem capacidade de resolver os problemas. De consertar. E eu penso também que o governador, quando insistiu no convite a Tião, ele viu em Tião uma pessoa que pode sim dar um novo rumo a um novo governo, se é que o povo vai assim conseguir. Mas é também, pelo menos no meu ver, um contraponto à força de Rosalba, já que vocês lá chegaram bem perto. Então também tem essa questão. Aí o governador não foi bobo, né? Não escolheu o Tião à toa só pela beleza dos olhos dele, não. Claro, tem a força política que o grupo de Tião Couto, que ele lidera em Mossoró. E Mossoró é uma cidade que tem 175 mil eleitores, que tem influência em várias cidades. Nós temos uma região toda que Mossoró influencia esse voto. E Tião é um líder que saiu das urnas, que não participava do processo eleitoral, saiu fortalecido e tornou-se um líder de um movimento que eu faço parte, com muito orgulho, e que a gente está dentro do processo eleitoral e Tião resolveu, em função disso, a gente também, que tinha que contrapor a quem a gente faz a oposição, ocupar o espaço para fazer esse debate dentro de Mossoró e na região. A gente está conversando aqui com o empresário Jorge do Rosário, de Mossoró, candidato a deputado estadual. Jorge, já que vocês foram candidatos contra a agora prefeita Rosalba Ciarline de Mossoró, e aí vocês montaram, né, vocês fizeram o time da oposição, qual a avaliação que você faz de hoje da prefeitura de Mossoró, de como está a gestão da prefeita Rosalba Ciarline? Olha, Thaisa, não sou eu só que diz isso. Todas as pesquisas mostram que ela está muito mal avaliada. E a gente sente isso. Pela situação da cidade, os serviços públicos que já não eram bons, ela não conseguiu melhorar, muito pelo contrário, porque eu penso que uma gestão pública, um governo, seja ele municipal ou estadual, ele tem uma função primeira, os serviços públicos têm que funcionar. Faz tempo que nós não temos isso. E, aliás, o que diferencia, a meu ver, de um país desenvolvido e um país subdesenvolvido, é exatamente uma das coisas principais, são os serviços públicos que funcionam ou não, transporte, saúde, educação. E ela, o que prometeu que ia consertar, não conseguiu. Ela deve ter as razões dela, mas não sou eu quem vai justificar ela. E ela, em todas as pesquisas que nós fizemos e que tivemos acesso, ela está muito mal avaliada.
e realmente o quadro lá não é bom. Então, a gente tem hoje em Mossoró 2 candidatos a vice. Um que é o filho da prefeita Rosalba Ciarline, que é a Dulce Ciarline, vice de Carlos Eduardo, e Tião Couto, vice do governador Robson Faria. Então, pelo que a gente está avaliando, Mossoró vai ter uma campanha gestão de Robson versus gestão de Rosalba, vai ser isso? Vai ser uma campanha mais municipalizada? Com certeza, temos que fazer esse debate porque a vida acontece nas cidades. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse debate da cidade. Tião, em termos de dentro de Mossoró e região, ele vai debater qual a contribuição que ele pode dar ao Estado dentro de Mossoró, o que ele pode fazer. Eu acho que vai ser municipalizar o pleito dentro de Mossoró é o que deve acontecer. Jorge do Rosário, a gente ouve falar pouco de Carlos Ciarline. Aqui para Natal é uma novidade política, ele nunca teve nenhum mandato. É só o filho da Rosalba. Apenas o filho do Rosalba. O que você me diria aí da escolha de Carlos Eduardo, do vice Cadu? Cadu Ciarline. Olha, o Cadu é um jovem marqueteiro, até o que eu sei dele é de filho de Rosalba, é o que eu sei dele. Então temos a mesma informação até agora. Em Mossoró ele também não é tão conhecido assim, mas ele se sabe que é filho de Rosalba, mais por isso. Então eu não vou fazer juízo de valor, não posso julgá-lo. Agora, penso que para um cargo de vice-governador, e olha que a gente tem que cuidar muito dos vices, que geralmente... Os vices já têm assumido. O histórico é sempre assim, vice é vice. Carlos Eduardo sabe bem, é o dono dessa frase. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os vices também. Eu penso que é uma responsabilidade muito grande para se colocar um vice, um jovem, não estou fazendo julgamento de valor, mas eu acho muito arriscado e penso que entra dentro daquele velha questão. Se resolve mais os problemas familiares dentro da política, e isso é horrível para qualquer cidade, para qualquer estado. Ok, a gente conversou aqui com o Jorge do Rosário. Daí, se tem mais alguma coisa para acrescentar, querida? Não, eu só queria, era exatamente essa pergunta sobre o vice do Carlos Eduardo, que é mais uma vez a gente tem se debatido que o vice de Carlos Eduardo veio para completar o que seria um palanque familiar, que é formado por Alves, por Maia e agora por Rosado. Qual a avaliação que você faz disso aí? Eu acho que é mais dos mesmos. Mais um que entra na política porque tem um sangue azul e tem essa já uma história na política. O que eu espero, sinceramente, que esse processo eleitoral, não só no Brasil, mas no Rio Grande do Norte, a gente saia oxigenado com novas lideranças, novas ideias, que a gente faça um debate além das fronteiras familiares e que o processo político sirva só para dar emprego ou cargo a familiares de políticos. Eu estou na política, inclusive, porque eu acredito que é possível fazer isso. E não é filho de política? Não tem ninguém na política da sua família? Eu sou filho de um pedreiro e de uma dona de casa que eu dizia que tinha que estudar, senão não ia ser nada, e deu certo. Hoje eu construí uma história que me orgulha muito. Ok, muito obrigado, Jorge do Rosário, pela entrevista, por sua presença aqui no Jornal da Noite, tá? Obrigado. Um abraço para Neto Queiroz, que está aqui com a gente, jornalista, colega nosso lá de Mossoró. Lá de Mossoró, aquela terra que é quente. Pois é, Neto Queiroz, que aí foi assim, a gente tem um tempinho de rádio, ele teve anos de rádio, abalou na imprensa, né? lá em Mossoró, né? E está aí assessorando, já faz um tempo, já está assessorando o Jorge do Rosário, está assessorando o Tião Couto, é uma pessoa muito bacana. E a gente agradece a ele por ter trazido o Jorge do Rosário de Mossoró só para dar essa entrevista. Vou falar em assessores, atenção assessores dos candidatos ao governo do estado. E em breve o Jornal da Noite vai entrar em contato com todos vocês. Eu sei que vocês estão na escuta, que vocês não perdem Jornal da Noite. Desculpa a concorrência.